porque agora a gente vai falar de Remo versus Amazonas. E antes de entrar na parte que cabe à onça pintada, eu quero dar aqui os parabéns para o clube do Remo, né, que dormiu aí na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o que não é um feito, gente, para qualquer um, sabe? É um feito e tanto, principalmente levando em conta que é o ano do retorno do Remo ao Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Então, é lógico que a gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente. É um campeonato longo, é um campeonato difícil. Às vezes, quem começa na frente nem sempre termina na frente, embora aqui eu deixe claro a minha manifestação de torcida aqui pelos clubes do Norte. Eu sempre falei isso aqui. É claro que eu torço pelo Amazonas, mas eu quero ver também o Paysandu muito bem na competição e fico muito feliz de ver o Remo começando o campeonato aí com o pé na porta. Isso é muito importante, porque a gente sabe o quão difícil é o Campeonato Brasileiro. Deu a lógica no Mangueirão. O Remo vence mais uma na Série B, 1-0 diante de um Amazonas que até conseguiu ser um pouco menos incompetente no primeiro tempo do que nos outros jogos da Série B, mas muito distante de conseguir competir com o Remo nos 90 minutos. Teve um jogo também afetado por uma expulsão no início da segunda etapa do lateral esquerdo Alisson. Vou trazer um pouco do que eu vi da partida, números, destaques, também pontos de escolhas dos dois treinadores, tanto no primeiro como no segundo tempo, quais foram os grandes personagens da partida. Mas bora lá, primeiro trazendo um contexto das duas equipes e o ponto de o porquê deu a lógica no Mangueirão. Para quem vem acompanhando a Série B, não é difícil de entender, são duas equipes que vivem realidades diferentes. Acho que eu trouxe isso no pré-jogo. E assim, apesar de não ser o último colocado ainda, era um Amazonas que tinha o pior desempenho da competição. Hoje, os 45 minutos iniciais, até que o Amazonas conseguiu não ser tão incompetente assim. O Amazonas conseguiu apresentar algum grau de evolução com esse novo início de trabalho da nova comissão técnica, mas foi muito distante de conseguir ser competitivo. Colocou uma bola no travessão a partir de um escanteio, mas não muito mais do que isso. E do outro lado, né, se tem um Remo que segue uma cartilha que é sempre desejada pelos torcedores de vencer os jogos em casa, empatar fora, o Remo chega à sexta rodada com 3 vitórias como mandante e 3 empates como visitante, e em jogos complicados. Teve um Coritiba pela frente, teve um América pela frente, teve um Criciúma também pela frente, e segue essa cartilha de um bom desempenho, de um bom aproveitamento. Não foi diferente hoje no Mangueirão. Talvez o grande ponto de lamentação do torcedor do Remo foi não ter encontrado o segundo gol. Assim, até rolou o segundo gol com o estreante Regis, mas o gol terminou sendo anulado por conta de um impedimento do Ítalo, né? Teve alguma interferência ali na ação do Renan. Mas falando do jogo, a gente teve um primeiro tempo de um Remo superior, mas um primeiro tempo em que o Amazonas conseguiu apresentar uma mínima resistência, e no restante do primeiro tempo foi um Remo muito soberano, um Remo que, principalmente a partir da figura do Janderson e do Jaderson. Jaderson teve uma grande primeira etapa. O Remo consegue gerar alguma imposição, a liberdade para o corredor direito, para a figura do Marcelinho, um bom jogo do Pavani, um bom jogo do Caio no meio de campo também. Acredito que o Sávio também teve bons movimentos, mas acho que os laterais do Remo poderiam ter sido um pouco melhor explorados. Viseu teve mais uma atuação que, apesar de um Remo que não precisou dele, mas apesar de um Remo coletivamente muito bem, o Viseu teve mais uma atuação um pouco discreta. E o Remo consegue abrir o placar no primeiro tempo a partir de uma bola parada aparentemente ensaiada na primeira trave, em que o Pavani ataca o espaço e consegue marcar um gol. É um mérito sim do Remo pelo gol, mas também tem um erro gritante da defesa do Amazonas na bola parada. Um jogador de menos de 1,80 m, 1,78 m, tá ali na casa de 1,80 m, não é baixo, mas para uma bola na primeira trave se tem um ponto de uma clara falha defensiva do Amazonas nessa marcação. Vem o segundo tempo
E para a segunda etapa, eu falei sobre os destaques do Remo, né? O Jadesson no primeiro tempo acho que foi um dos principais personagens ao lado do Pavani e ao lado do Janderson também. É o ponto de lamentação, pode ser o ponto de lamentação do torcedor do Remo, se é que está lamentando alguma coisa, o segundo gol não saiu. Até saiu, mas foi anulado. E o que deu impressão era, se o Remo acelerasse um pouco mais, se o Pedro Rocha tivesse uma repetição das outras grandes atuações, não que o Pedro Rocha tenha ido mal no jogo, mas comparado a outras rodadas, o Pedro Rocha teve um jogo um pouquinho abaixo. Se ele tivesse mais aceleração hoje, se o Remo como um todo na linha de frente acelerasse um pouco mais, com alguma facilidade poderia ter encontrado o segundo gol. E aí teve a entrada do Pedro Castro no lugar do Pavani, e do lado do Remo, se teve um Adailton que quando entra, assim, quando você olha para o Adailton já se preparando para entrar no jogo, você sabe o que esperar dele, e ele nunca decepciona quanto a isso, que é entrega física, entrega de aceleração, de intensidade. E teve ali 2 bons momentos, o Adailton entrou no lugar do Viseu aos 25, também teve a entrada do Pedro no lugar do Pavani aos 25, o Ítalo no lugar do Pedro Rocha nos 36, teve também o ponto aqui do Regis aos 36 e o Camutanga no lugar do Janderson para fazer uma linha de 5 já nos 45 do segundo tempo. Acho que num contexto geral, o resultado ele diz o que é a partida, mas o placar não. O placar poderia ter sido facilmente 2-3-0 para o Remo, pelo volume que a equipe paraense conseguiu criar, pelo que a equipe conseguiu demonstrar no lado coletivo de quão era superior ao Amazonas. No final das contas, o retrato do pré-jogo foi o retrato aguardado no pré-jogo, foi o retrato que o Remo e o Amazonas conseguiram entregar nos 90 minutos. O Remo, nesse momento, é o líder da competição, passou o Avaí, estava na 9ª posição, né? Então com 3 pontos chega aos 12 e é o líder da competição. Nós tivemos hoje uma interferência, na minha opinião, bem clara no resultado, né? O pênalti em cima do Kevin, ele é absurdo não chamar o VAR, não verificar, assim, uma situação que eu sinceramente vendo no jogo mesmo ali, no lance, eu disse claro pro meu banco que seria pênalti, que iam chamar e tal. Mas agora aqui na minha sala, vendo o vídeo 1 vez, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, o lance do pênalti é absurdo. Chega a ser surreal o pênalti que não foi dado para a nossa equipe. E mesmo jogando com 1 a menos, nós tivemos dentro do jogo mais finalizações, né, que o Remo, né, 17 a 14, mas são números que não definiram um resultado positivo para a nossa equipe. Mas os meus atletas estão realmente de parabéns por aquilo que fizeram com 1 a menos. E volto a dizer, hoje, infelizmente, para nós, houve uma interferência muito grande no resultado. A não marcação do pênalti. E volto a dizer, um lance mas muito claro. Não é que é um lance duvidoso, não. É claro o pênalti que nós sofremos com 1 a menos. Então, obviamente, que eu acredito muito que dias melhores virão. Guilherme, eu queria te perguntar, tu é um cara experiente pra caramba, e você sabe quando tem uma questão de simbiose. Tu jogou num Galo, um time de massa, o Remo é um time de massa dessa competição. Tu, com a tua experiência, um treinador que está estudando, e o que vai ser mais difícil de enfrentar esse Remo aqui em Belém, 3 jogos e 3 vitórias? Tem questão de arbitragem, mas eu queria que tu olhasse isso aí. O que se a arbitragem isso pode deixar mais difícil? O que para ti pode deixar mais difícil os adversários? Eu sinceramente, o que eu posso te dizer é o que nós sofremos hoje. E nós sofremos hoje com a arbitragem. O resultado mais justo aqui, mesmo jogando com 1 a menos, seria um empate. Então, assim, erros que aconteceram dentro da partida foram fundamentais para que nós saíssemos daqui com uma derrota. Não o futebol que seria o que deveria determinar o resultado dentro das 4 linhas. Não foi o futebol.